Olá, boa noite, tudo bom? E eu de novo aqui para mais uma live dessa semana Desbloqueie e Manifeste, acelere a realização dos seus sonhos. E o tema de hoje é: você está pronta para retomar projetos antigos sem se desanimar novamente? E aí, como é isso para você? Quando eu falo sem desanimar novamente, assim, tipo, é sem desistir, né? Porque muitas vezes o processo de desânimo pode acontecer no meio do caminho, certo? Oi, Robertinho. Seja muito bem-vindo. Seu Robertinho é o Robertinho. Tudo bom? Seja muito bem-vindo. Então, bora lá para mais esse tema. Vamos lá para essa reflexão. Quem não pôde assistir os outros vídeos, as outras lives, te convido a entrar no meu YouTube e dar uma olhadinha nos temas. São temas que, para quem está querendo sair daquele lugar de tipo, sonho não é para mim, vou desistir de realizar os meus sonhos, essas lives estão bem legais para mexer naquela sua zona de conforto, te tirar daquele lugar. Se você tiver a fim de sair daquele lugar, claro, né? Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E a gente vai falar justamente, né? Se você está pronta para retomar a esses projetos. Quem nunca desistiu de algo que queria muito na vida, né? Então, tem algumas pessoas que já vêm com uma certa ambição e já foram treinadas desde pequenininha a realizar sonhos, né? E Robertinho estando aqui, né? Quem acredita em Papai Noel, fala a verdade. Quem acredita em Papai Noel, exercita a criatividade. Quando a criança acredita em Papai Noel, ela consegue exercitar essa criatividade daquilo que a gente não sabe se é real ou se não é real, mas cria uma esperança dentro da gente, certo? E a esperança dentro da gente é o que ajuda a gente a encontrar saídas e soluções, não é mesmo? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Patrícia De Luca, eu sou terapeuta, treinadora de terapeutas, e eu te ajudo a desbloquear tudo aquilo que te impede de realizar os seus sonhos. Mesmo que você já tenha engavetado eles, que você esteja desistindo ou quase desistindo, bem desanimadinha para poder realizar os seus sonhos. E como eu posso falar que eu faço isso, né? Porque eu já tive vários sonhos meus que eu engavetei e tinha deixado de lado, né? Eu falei sobre a psicologia, foi uma delas. Eu tinha deixado de lado, literalmente eu tinha engavetado. Até num dia que eu estava treinando trocando barras com uma aluna minha, ela falou: Patrícia, por que você não volta a estudar? Eu falei: nossa, fazer 5 anos de faculdade de novo? Não. E aí eu fui fazer o teste, né? O vestibular, só para poder dar uma olhadinha para ver como eu ia me preparar para o próximo ano. Bom, na hora eu acabei vendo que tinha conseguido passar, tive forças assim, né? Condições que o universo foi me trazendo naquele momento para que eu cursasse a faculdade. Então, quando a gente se propõe, né? Quando a gente se propõe a, pelo menos, dar uma espiadinha naquele nosso sonho, né? Isso já ajuda, a gente já ajuda o universo a nos ajudar, a gente já não atrapalha, né, o universo de nos ajudar. Porque você sabe que muitas vezes o que atrapalha da gente conseguir os nossos objetivos é a nossa postura, são as nossas crenças, são tudo aquilo que a gente ouviu, né? Durante a nossa vida inteira, não vai dar certo, não é possível. Então, constantemente a gente vai falando isso pra gente. E a gente vai repetindo isso como se fosse uma ladainha vira uma verdade. Quando você vê, você tá naquele desânimo. Ó céus, ó vida. Eu lembro que o meu pai falava assim: eu não tinha dinheiro para conseguir um carro ou para conseguir algum objetivo que ele tinha na vida, né? Mas eu ia lá experimentar.
eu ia lá ver como que é aquele, por exemplo, um carro. Eu ia na loja, experimentava aquele carro, e aí aquilo ia despertando dentro dele a possibilidade de conquistar, de realizar, né? Então, mais tarde, a hora que a gente vai estudando um pouquinho de como funciona isso, né? De como isso aciona memórias internas nossas, de como isso aciona partes do nosso cérebro que criam os hormônios, criam a dopamina, a serotonina, criam o elemento que a gente precisa para a gente poder, fugiu a palavra, né? Cria o elemento que a gente precisa para a gente poder ter a força, a coragem, a disciplina, o ânimo, para a gente estar na hora certa, no lugar certo e fazendo o que precisa ser feito para a gente realizar o nosso sonho, né? E hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Quando você desanimou do seu sonho, o que estava acontecendo na sua vida? O que fez você se desanimar? O que fez você permanecer no desânimo? Né? Qual foi o motivo? Por que você ficou assim? Você já se perguntou? Porque muitas vezes uma pessoa que tenta demais alguma coisa, chega uma hora, tenta, não consegue, ela desanima mesmo, né? Chega uma hora que você para, né? E você parar algo que você quer muito faz parte do processo. Muitas vezes é só um descanso, um aprimoramento, uma reflexão, uma correção de rota, mas às vezes a pessoa toma aquilo como uma verdade. Eu tomei como uma verdade por muitos anos antes de voltar a estudar, né? Então, seja muito bem-vindo. Tem um montão de número que eu não sei pronunciar, então seja muito bem-vindo. Exentia Yoga. Se eu estiver escrevendo errado, falando errado, vocês me corrijam, por favor. Seja muito bem-vinda. Então, o que é que te deixou desanimada quando você estava realizando aquele sonho? O que você ouviu? Pode ter sido, eu quero falar alguns itens, né? E aí você me fala se tem a ver com a sua história ou não. Pode ter sido uma expectativa alta que você deixou, né? Você investiu com relação àquele sonho. E sonho cria isso mesmo, né? Ele cria esse estado de eu preciso realizar aquilo, eu quero realizar aquilo. Cria, às vezes, uma euforia, né? E aí você cria uma expectativa alta. O que é criar expectativa alta? Muitas vezes aquele sonho que a gente sonha, né? Pode estar no lugar de te tirar daquilo que você não quer mais. E aí você quer que aquilo substitua instantaneamente aquilo que você não quer mais. E isso cria essa expectativa de prazos que são impossíveis de acontecerem. E quando não acontece, né? Porque o seu aprendizado não é esse, no momento do seu aprendizado é lidar com aquilo lá atrás, né? Com aquilo que você está vivenciando, e aí você não quer ter o aprendizado, né? Você não quer sair disso, você quer simplesmente se livrar disso. E hoje eu estava falando com uma pessoa sobre ontem, sobre o filme Feitiço do Tempo. É um filme antigo. Oi, Thalita, seja bem-vinda. É um filme antigo, Feitiço do Tempo, que ele fala que a gente vai repetindo uma história e a pessoa fica sempre na mesma história, e ela não consegue sair daquilo, só quando ela tem uma sacada, né, que ela tem aquele aprendizado, que ela consegue mudar a vida dela. Tem outras versões, né, que é um outro filme também, que o cara fica preso no elevador e fica repetindo sempre a mesma cena, e tem um outro filme, eu assisti uns 3 filmes com esse mesmo enredo, assim, sabe? Mas o que eu acho interessante é isso. Você cria uma expectativa e você fixa naquela expectativa e aquilo te consome. Quando você vê, você não vê a realidade, você vê só a expectativa. Isso faz você ficar repetindo sem sair, sem encontrar saídas e sem perceber que está repetindo a mesma coisa. A gente tem outras origens para falar sobre isso, né? Pode ser uma questão sistêmica. Oi, Tamiri, seja bem-vinda.
pode ser uma questão sistêmica, pode ser várias coisas, né? Então, mas talvez a porta de entrada seja literalmente essa, que é a porta de entrada da expectativa alta, né? Também tem uma coisa que pode te deixar desanimado também, é baixa tolerância à frustração. Deu uma coisinha errada, você fala, ai, que droga, não vai dar certo, sempre acontece errado comigo. Aí você sai repetindo vários padrões ali que te impede de você encontrar uma solução, né? Então essa baixa tolerância à frustração pode te trazer a falta de força que você precisa para encontrar uma nova saída, para fazer diferente, para continuar o seu processo, né? Precisa dar uma olhadinha como é a sua forma de funcionar. Você tem essa baixa tolerância à frustração? Se tem uma forma de você se trabalhar, né? Precisa se trabalhar nessa questão para você alargar, né, a sua permissão de, ok, não deu certo, tá, o que eu posso fazer para dar certo agora? Quais são os recursos que eu tenho na minha frente que eu posso ajudar e fazer dar certo, né? Aí a gente tem também duas coisas, né? Estar na criança. O que é estar na criança? A gente fala muito da criança birrenta, estar na criança. A criança quer as coisas para ontem. Não entende que tem um processo, né? Estar na criança é a gente olhar aquelas emoções que não amadureceram. São emoções que tem um pensamento mágico, que tudo acontece da noite para o dia, de que eu não preciso fazer um esforço, porque a mamãe e o papai estão lá para poder me suprir, né? Então, às vezes, fica pensando que alguém vai vir nos socorrer. E, às vezes, a pessoa faz tudo de errado mesmo para esperar alguém para socorrer, porque a pessoa não está no momento atual dela, não está no adulto dela. Estar no adulto dela faz ela contar com ela mesma. Estar na criança faz ela esperar alguém resolver por ela, né? Estar na criança não é de tudo ruim, mas para questões de responsabilidade, para as questões de fazer um projeto dar certo, de fazer um sonho acontecer, estar na criança muitas vezes pode te bloquear de você usar o seu adulto, o seu lado adulto, que vai poder te ajudar a encontrar uma nova solução, ok? Estar na criança também sugere uma ansiedade. Eu quero para ontem. Por que não está pronto ainda? Se não está pronto, então eu vou desistir. Então eu não quero mais. Então eu vou pegar minha bola e vou levar a bola embora, né? Isso acontece muito com os meninos, né? Tá jogando lá, aconteceu alguma coisa que não gostou, então tá bom, então eu vou para casa e leva a bola é dele, então ele é o dono ali do pedaço. E às vezes a nossa criança faz isso com a gente mesmo, então deixa eu me recolher e não vou fazer mais, né? Não quero mais essa gastura, né? E aí a gente tem também uma outra coisa que pode ser que tenha te deixado no desânimo, é estar na vítima. É a mesma coisa quase que a criança, né? Mas estar na vítima é falar, putz, comigo nunca dá certo, comigo sempre dá problema de informática. Isso sempre acontece comigo e a gente vai repetindo isso, né? Estar na vítima, a gente fica ali e não tem saída, não tem solução. Então você entrou, é a portinha do desânimo também, entende? Sempre acontece comigo. Eu não sei mexer nisso. Ninguém me ajuda. Eu sempre faço tudo sozinha, né? Então, às vezes, você fica nessa postura. Quem nunca fez isso, né? E, às vezes, a gente percebe a gente fazendo isso com algumas coisas, né? Então, é importante dar uma olhada para ver se você não está nesse momento de vítima que está impedindo de você se movimentar, né? Então, não ter um outro item, né? Não ter uma postura de positivismo diante das dificuldades. O que é isso? Não é você ficar cego com aquele otimismo cego, sabe? Mas é saber que tudo bem, existe uma outra solução ali. Tudo bem, pode dar certo sim. E o que eu preciso fazer para que dê certo? Né? Então, é você começar a ter um positivismo que te conecta às soluções. Não é um positivismo que fala assim, vou ser otimista.
e tá tudo lindo, maravilhoso. Não, não é isso. É ter uma postura de que tá bom, pode dar certo sim. E quando você fala que pode dar certo sim, o que você está fazendo? Você está ajudando você sintonizar com as possibilidades que pode te fazer ajudar a dar certo, certo? Outra coisa também que pode ter te deixado com desânimo, ou você ainda permanece nesse desânimo, que é acreditar que você não tem criatividade, ou não usar toda a criatividade que você é capaz de ter, ou não ter desenvolvido a criatividade. Então falta um pouquinho de criatividade. Alguma área da sua vida você tem criatividade, né? Então tem áreas da minha vida que eu só de pensar numa planilha já sei como ela vai ficar. Mas tem outras áreas que eu não tenho tanta facilidade. Então você vai precisar desenvolver aquilo, né? Para que você possa se tornar, ter mais habilidades. Igual quem tem habilidade só de escutar uma música já consegue sintonizar num arranjo bem legal, sabe? Cada um tem uma parte da vida que tem criatividade. Então, utiliza aquilo, aquela sensação daquela criatividade para chegar no seu caminho também, certo? Outra coisa que pode ter te levado, né, nessa sensação de desânimo, falta de ter com quem contar como apoio. E às vezes a gente fica esperando o apoio de alguém, o apoio do marido, apoio da esposa, do parceiro, da parceira, do pai, do filho, da mãe, do irmão, da irmã, da tia, da avó, né? Esquece que tem o autoapoio, né? Tem dentro de você, você pode criar mecanismos para conseguir esse apoio que você tanto precisa, ok? E às vezes o apoio é conseguir o próximo resultado, né? Então, o próximo resultado pode ser aquele apoio que você tanto precisa, ok? Aí a gente tem também falta de meditação. Por que a falta de meditação pode te deixar no desânimo, né? Começar no desânimo ou permanecer no desânimo? Porque às vezes porque a meditação ela vai te ajudar a limpar essas tralhas de tudo isso que a gente já falou aqui, e você acessar a sua força, a sua essência, a perceber, vir uma solução de um nível mais vibrante que todos nós temos dentro da gente. Nível vibrante no sentido de ter vibração. A vibração também nos conta, nos traz informação de uma parte mais elevada que nós temos dentro da gente. Então ela nos ajuda a sintonizarmos com a nossa essência, com aquele nosso verdadeiro eu, com o Deus que há dentro de nós, né? E isso pode, quando a gente fala o Deus que há dentro de nós, o que é? A nossa verdadeira essência, e aquela essência que está linkada com o fluir da vida. Porque o fluir da vida é aquilo que você tem uma força inexplicável dentro de você, e aquilo faz você acordar todos os dias, bem ou mal, e querer ir para o próximo passo, né? Até a pessoa que está com depressão, mesmo que ela esteja bem caidinha, de alguma forma ela está ali, lutando pela vida dela, né? Está ali buscando alguma solução, né? Às vezes ela não aceita alguma solução, porque às vezes a solução é um remédio, às vezes a solução é uma terapia, e às vezes ela não consegue isso porque está envolvida naquelas questões. Mas o fato de ela estar viva já traz a possibilidade de ela se conectar com as infinitas possibilidades que a vida nos dá. Então, esse lado que a gente fala de estar conectado com Deus, é estar conectado com essa essência da vida que a gente não explica também, ok? Falta de propósito na vida. O que é falta de propósito na vida? Às vezes a pessoa está aqui e não sabe nem por que está aqui. E ela começa a entrar no estado de tipo, qual é o meu valor, né? O que eu vim fazer nessa existência que me dá vontade de levantar todos os dias? Então, quando a pessoa não está conectada com esse propósito da vida dela, que às vezes não é um único só, né? Mas são vários propósitos de servir,
de agradecer a vida que recebeu dos pais, de continuar a própria vida, de servir a sociedade, de servir o próximo, de ser feliz, de realizar seus sonhos, né? Então, quando ela não está conectada com isso, muitas vezes pode trazer um desânimo, porque não tem o próximo passo, né? E o próximo passo não é aquela coisa de ganância, né? Eu quero realizações e tem que ter sonho e nunca tá satisfeita, nunca tá satisfeita, nunca tá satisfeita, e não curte a vida e nem realiza sonho e nem faz nada. É simplesmente ela fluir com a vida dela e sintonizar com aquilo que é a verdade para ela naquele momento. E aí ela vai verificando dentro dela se é aquilo que vai funcionar para ela naquele momento. Às vezes você tem um sonho que naquele momento não funciona, mas no instante seguinte vem a vida e te traz aquilo. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa também, e ela falando, nossa, eu estou vivendo o que eu tinha cocriado lá atrás, mas estou vivendo hoje. A hora que a pessoa entrega, né, para o universo, ela não pensa mais naquilo, vem uma solução. E ela vai lembrar daquilo que ela já tinha pedido lá atrás, ou pedido em oração, ou escrito no caderno de manifestação, caderno de sonhos, ou quais são os objetivos que a pessoa tem. Então, o caderno, quando você escreve aquilo que você espera para o próximo ano, né? Na agenda, enfim. De alguma forma, a gente realiza os nossos sonhos. De alguma forma, o nosso propósito de vida, assim, quando a gente coloca um pouquinho de empenho nosso para ver, onde eu quero chegar? O que eu vim fazer aqui? E você vai fazendo essas perguntas, daqui a pouco você encontra essa resposta, ou com oportunidades que as pessoas te dão, ou você escolhendo o melhor para você, ou você simplesmente vivenciando, e depois você se dá conta disso, ok? Quando que a gente pode desanimar também e permanecer no desânimo, né, que impede de realizar sonhos? Quando você está cercado de pessoas tóxicas, quando você está com pessoas incompatíveis para o seu momento. E aí o que você ouve? Isso não vai dar certo. Desse jeito não vai funcionar. Se eu fosse você, faria aquilo. Ela não é você. Ok? E só você sabe dentro de você o que é importante para você naquele momento. Claro que você não precisa ficar cega se você está quase caindo do precipício, não é nisso que eu estou falando. Se você está quase caindo do precipício, seria interessante você refletir, né? Se você quer cair mesmo do precipício e arcar com as consequências disso ou não. Mas, muitas vezes a gente está cercado com pessoas tóxicas que são doentes também ao nosso redor. E como que a gente faz para sair disso? Você vai começar a retomar projetos antigos para realizar seus sonhos? Você caiu no seu desânimo passado, não sabe porque teve aquele desânimo e começa a ter de novo. Você está preparada para realizar os seus sonhos sem desanimar novamente? É essa a questão, porque precisa enxergar isso. Enxergar, seja muito bem-vinda, enxergar se aquilo que você se desanimou lá atrás, permanece na sua vida em algum desses lugares que a gente acabou de falar, expectativa alta, baixa tolerância à frustração, estar na criança, ansiedade, estar na vítima, não ter postura de positivismo diante das dificuldades, falta de criatividade, falta de ter com quem contar como apoio, falta e se excluir também, né, desse apoio. Falta de meditação, falta de propósito de vida, estar cercada de pessoas tóxicas, né, ou incompatíveis com o seu momento, porque de repente aquela pessoa foi maravilhosa na sua vida, mas naquele momento não está sendo mais, né? E você precisa se atualizar e perceber, nossa, e não entrar no piloto automático e falar que todo mundo serve. Naquele momento a pessoa não está sendo legal. Ok, respira um pouquinho, vai conhecer novas pessoas, novas amizades, vai mudar um pouquinho de ares e de repente você se encontra lá na frente de novo e aquilo faz sentido para você. E agora o que você ouve daquela pessoa tem uma outra conexão. Então é olhar para isso também, se atualizar e não ficar no piloto automático. É refletir. Por que eu desanimei? Por que eu estou no desânimo? O que eu quero fazer agora? Tem condições de dar o próximo passo? Tá. Os motivos que eu desanimei, eles permanecem?
Tá, e de que forma? E não olha na superficialidade, entende? A outra coisa também, às vezes você tem uma língua muito comprida que sai contando para todo mundo, né, o seu sonho. E isso pode também boicotar o seu sonho, te desanimar, porque quando você conta para quem é tóxico para você e aquela pessoa não está na mesma sintonia, vibrando na mesma sintonia que você, e não compreende você, não te respeita, não vai enxergar que aquilo é um caminho possível. Porque ela tá tão fechada no mundo dela, ou ela não te enxerga com todas as suas potências, que aquilo começa a minar suas forças, ou por palavras ou por olhares. Palavras, porque você ouve aquilo, de tanto ouvir, você vai acabar acreditando. E só de olhar, o nosso olhar não é neutro para o outro, o nosso olhar impacta a outra pessoa. Então, isso também é importante observar também. Ou também porque a sua língua, ao invés de ser comprida, ela é curta. Você não falou para alguém para poder ter ajuda, né? Então, de repente, se você falasse com tal pessoa sobre o seu sonho, você teria uma parceria, você teria uma ajuda, você teria um companheiro ou uma companheira, você teria uma solução, porque aquela pessoa trabalha com aquilo e ela sabe que é um caminho mais curto, tal coisa, entende? Então, estar atualizado com o seu momento atual e sincronizado com os seus sonhos e tendo uma estrutura, né, de um passo a passo para que você possa enxergar tudo isso. Porque às vezes sozinho a gente não consegue enxergar, né? Independente do sonho, você vai sozinho, mas tem sonhos que não dá, que às vezes a gente precisa tirar crenças limitantes, precisa tirar questões de traumas, e mexer com traumas, às vezes a gente não dá conta sozinho. Mesmo quando a pessoa é terapeuta e consegue trabalhar com ela mesma, às vezes ela precisa da ajuda de alguém, né? E a outra coisa que é importante é você acompanhar o processo, entende? E não desistir. O não desistir, ele é fundamental. Porque às vezes você se desanimou, mas você tem como recuperar aquilo, né? E aí você vai para o seu sonho, você vai em direção ao seu sonho, demora o tempo que demorar. Se é um sonho verdadeiro, sim, continue, porque às vezes você não tem todos os elementos que você precisava para ter. Precisava ter para poder realizar aquele sonho. E é isso. Acho que eu falei bastante hoje, né? Mas o desânimo, você está pronta ou não para realizar o seu sonho, ele é importante, porque é isso que vai fazer você decidir, escolher e arregaçar as mangas para ir para o próximo passo. E às vezes o próximo passo precisa só de você presente na sua vida, de você presente para tudo aquilo que vai vir no meio do caminho. E aí está o grande aprendizado dessa vida. É você sintonizada com as suas escolhas e com tudo que vem no meio do caminho, porque tudo pode ser um aprendizado, certo? Então, hoje nós estamos finalizando essa live. A gente tem mais 2 dias de live, hoje é quarta, a gente tem quinta e sexta, e sábado nós vamos ter o treinamento Desbloqueie e Manifeste. Acelere a realização dos seus sonhos. É um treinamento gratuito das 9 horas, 13h30 horas. E você vai poder participar com a gente no Zoom, ok? Então, gratidão. Se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, vou pedir para você curtir, compartilhar e se inscrever neste canal, ok? Gratidão.